Segundo a Organização das Nações Unidas, a ONU, a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio em todo o planeta. Esse dado é alarmante porque, nessa estatística, muitas dessas pessoas são ditas cristãs. Por isso eu vou conversar agora com o psicólogo e pastor Jamiel Lopes, autor do livro Psicologia Pastoral, editado pela CPAD e disponível para venda em todo o Brasil. Pastor Jamiel Lopes, seja bem-vindo. Por que isso acontece? Jorge, é um prazer estar aqui de volta e agora para tratar de um assunto de tamanha relevância e tão preocupante. O problema do suicídio é, na verdade, um problema de saúde mental, certo? É um problema muito sério de saúde pública, porque vem realmente afetando a muitas pessoas, a muita gente. E, como você bem colocou, a questão do cristão. O que faz uma pessoa tomar a infeliz decisão de exterminar com sua própria vida? Na minha experiência profissional, durante já 27 anos, eu me formei em 1991 e desde o início de 92 eu abri meu consultório e venho trabalhando, clinicando, e já lidei com muitos casos, inclusive pessoas que fizeram tentativa de suicídio, enfim. E algumas pessoas que tentaram suicídio e não morreram. E vamos conversar com essas pessoas. Então, o que motivou? O que motiva, de fato, essas pessoas a isso? E o que eu pude perceber, primeiro, é o vazio existencial dessas pessoas. Antes de espiritualizar, porque, assim, às vezes nós temos aquelas respostas muito simples que o cristão dá. Isso é falta de Deus na vida, é falta de oração. E geralmente acontece isso, a gente simplifica muito as coisas. E aí ficamos assustados quando diz, não, mas foi um pastor que se suicidou. Mas foi um irmão, que aquele irmão era aplicado à igreja. E aí? Então, começamos a analisar, primeiro, do ponto de vista psicológico e emocional, para a gente chegar no aspecto espiritual, certo? Então, o que se observa é o seguinte, primeiro, é uma angústia existencial. É aquela pessoa que ela não consegue lidar com os problemas da vida. Há uma potencialização e ela não consegue lidar, ela não consegue suportar a carga do sofrimento existencial que ela está carregando. Vou dar alguns exemplos práticos, né, que é muito assim, fulano morreu por quê? Porque estava endividado. Fulano morreu por quê? Porque rompeu um namoro, um casamento. Aí você começa a ver o seguinte, partindo do externo para o interno, e eu procuro analisar sempre de dentro para fora, não de fora para dentro. Entendeu? O fator externo foi apenas um fator desencadeante. Mas essa pessoa, com certeza, ela deve estar passando, ela vem passando por um processo de depressão. Porque um dos motivos é realmente a depressão. E quando a pessoa ela vive a depressão, então ela quer simplesmente fugir dos problemas. Foi constatado em pesquisas que principalmente com pessoas que tentaram suicídio e não foi consumado, que essas pessoas, em sua maioria, elas não queriam morrer. Elas queriam apenas fugir do problema. Agora, pastor, como se manter saudável, né, a fim de que esse sentimento não lhe alcance? Vamos supor, uma pessoa que tem, porque a gente tem que distinguir o que seria ideias suicidas, entendeu? A pessoa que passa na cabeça na hora da crise e tal, e aquela pessoa que tem algo realmente assim, definido de que ela vai fazer. Porque já seria até uma questão, de certo modo, psicótica, certo? E a gente tem que ver um tratamento. Primeiro, se essa pessoa que está passando por esse processo, e que um outro fator de uma pessoa que tem tendência para o suicídio é a perda de esperança. Ele luta, até o momento que ele diz que acabou, cara. Acabou. Não tem mais o que fazer. Então, na mente dele, acabou. Porque ele não consegue enxergar. Como o exemplo do rapaz. E depois que eu conversei com ele, e comecei a mostrar para ele, quer dizer, se ele fizesse aquilo, olha o dano que seria maior. Eu digo assim, vamos assim, se coloca agora no lugar do seu pai. Qual o desgosto maior que seria para o seu pai? Saber que aconteceu isso com você e que você pode se restabelecer, mudar a sua vida e seguir adiante, ou ele te perder para sempre? Qual é a dor maior?
Será que você está pensando no outro, realmente no seu pai? Então dá para concluir que, de certa forma, é uma atitude egoísta. Porque naquela hora, em relação a isso, sim. Quer dizer, ele não está pensando no outro. Digo, olha, você vai causar um dano muito grande, você vai gerar culpa, o outro vai dizer, poxa, eu poderia ter livrado ele, eu poderia ter salvo, eu não fiz nada. Então, assim, quando você analisa por aí, primeiro você tem que buscar nessa pessoa um tratamento. Então, o que eu aconselho, quem estiver nesse momento ouvindo, em algum momento já passou, como eu coloquei, a ideia na sua cabeça, na sua mente, você já pensou, sabe aquela coisa assim, eu queria dormir, não acordar mais, busque ajuda. Entendeu? Assim, essa pessoa deve procurar um acompanhamento, procura um profissional, um psicólogo, converse, você vai ver que o profissional ele foi preparado para isso. Ele vai junto, é lógico, o psicólogo, ele não tem talvez a resposta que você queira, ele nem vai dar essa resposta para você. Ele vai ajudar a você enxergar a resposta que está dentro de você. Por exemplo, você está numa dívida infeliz e tal, e você está vendendo tudo, acabando com tudo, pare. É hora de você chegar e usar a sua sinceridade, a sua lealdade. E dizer, eu não tenho como pagar, me dá um tempo. Negocie, sente, não fuja. O que deixa as pessoas aborrecidas é se você, de repente, fugir e transparecer que você quer enganá-las. Seja sincero. E eu queria dizer diretamente para a pessoa que está vendo agora, entendeu? Há sempre uma saída. Guarde isso, há sempre uma saída. A pessoa pode não estar enxergando, Jorge, por conta do desespero, mas há uma saída. E que Deus, se a pessoa se aproximar do Senhor nesse momento, Ele vai enxergar, inclusive, o caminho, porque Deus vai mostrar esse caminho para ele. Porque não é o prazer do Senhor a autodestruição. Nós falamos aqui sobre cristãos, pessoas que muitas vezes até exercem liderança, ministério na casa de Deus e que são levadas, né, ao suicídio. O que acontece? A pessoa esquece tudo aquilo que aprendeu, que pregou num momento como esse? Tem o seguinte, Jorge, assim, que é característico da depressão, entendeu? E a pessoa que tem a ideia suicida. Porque, assim, o que nos faz nos manter vivos, entendeu? É a nossa conexão com Deus, a nossa relação com Ele, é a nossa esperança. É sabermos que tem um Deus que nos guia, que cuida de nós, que ouve as nossas orações. Mas a pessoa, quando chega nesse estágio, ela tem um sentimento de solidão. O vazio é tamanho que ele chega a dizer para ele, nem Deus mais se importa comigo. Então, nessa hora... Ele é tomado da incredulidade. Ele não acredita, porque, assim, imagina uma pessoa que se acha a pior das pessoas, um fracasso, entendeu? E que simplesmente tornou-se a escória para os outros, porque fracassou, porque... Então, ele não consegue lidar com isso, certo? Então, vamos pegar um exemplo prático que foi veiculado na mídia, assim, muito, que foi muito impactante. Uma garota, uma adolescente, que pegaram no celular dela alguns nudes, certo? Algumas fotos íntimas dela e jogaram na rede. E essa menina suicidou-se. Não sei se você lembra desse caso, entendeu? Então, veja só, o que fez essa garota tomar essa decisão? Por quê? Porque o problema para ela era tão grande, porque ela diz, acabou minha vida. Todo mundo viu, todo mundo tomou conhecimento. Quer dizer, se de repente essa garota, ela tivesse procurado uma ajuda profissional, a família tivesse percebido o dilema que ela estava vivendo, que esse é um outro ponto, entendeu? Que a pessoa dá alguns sinais, tivesse percebido e tivesse levado essa garota a uma ajuda profissional, com toda certeza, ela iria perceber que tudo isso passa na vida. Que ela não precisaria fazer isso. Mas é o desespero, exatamente o seguinte, eu quero fugir do problema, eu não tenho um cara para enfrentar isso. Então, por isso que ele foge, certo? Isso nós estamos colocando do suicídio, partindo do princípio das pessoas que têm um vazio e por conta de situações externas que acontecem na vida. Embora se tenha a pessoa que tem a tendência ao suicídio, que ela tem o problema dela mais, a gente chama um problema mais endógeno,
que não tem uma causa aparente. Que ela não está vivendo um problema, ela não está com dívidas, ela não está com nada disso aí. Mas ela pensa em morrer. Entendeu? São pessoas que, esse tipo de pessoa precisa de um acompanhamento psiquiátrico. Entendeu? Porque muitas vezes está atrelado a uma depressão, que é a depressão endógena, aquela depressão causada por causas mais internas, orgânicas, enfim, que não há uma resposta. Agora ele está deprimido, a depressão por isso, mas aquilo. Então tem esses casos também, e que essas pessoas precisam de acompanhamento psiquiátrico. Vira-volta, estão se cortando, estão tentando, entendeu? Porque são suicidas em potencial, entendeu? Mas na maioria das vezes, e esse acréscimo, essa quantidade de pessoas que tem realmente aumentado, eu vejo que é também o momento de vida das pessoas. A frustração que essas pessoas estão vivendo pela vida. Imagina, eu quero ter, mas eu não tenho como ter, né? De repente, mas vamos pegar um exemplo da pessoa da terceira idade, entendeu? Que se aposenta com um salário mínimo e não tem condição de sobrevivência. Ele tem depressão. E às vezes ele não se suicida, às vezes porque ele não tem nem coragem, condição, mas ele entra na depressão. Imagina a pessoa que viveu toda a sua vida trabalhando, sustentou a família e tal, e agora ele não consegue se autossustentar. Então, é desesperador? Então tem um motivo, entendeu? Atrelado a isso. Quando geralmente há um motivo, assim, fica mais fácil da gente lidar com o problema do suicídio. Porque você sabe qual é a causa, quer dizer, qual é o elemento desencadeante. E algumas vezes você não sabe que elemento é esse, né? Porque é um problema mais endógeno, você vai fazer uma terapia de apoio e tentar entender quais são as motivações das pessoas. Tudo bem, pastor, estamos chegando ao final dessa entrevista. Eu tenho certeza que você que está acompanhando essa entrevista está sendo edificado com o ensinamento do pastor Jamiel Lopes acerca da percepção do que leva uma pessoa ao suicídio. Pastor, queria que o senhor deixasse aquela mensagem àquele irmão, àquela irmã que estão aqui hoje nos acompanhando nessa entrevista. Eu gostaria de deixar a seguinte mensagem para você. Se você já viveu algumas situações que pensou desistir da vida, ou você conhece alguém que vive nesse estado, ou talvez um parente, um vizinho, alguém, o conselho seria realmente buscar ajuda. Precisa buscar uma ajuda profissional. E é muito interessante porque a pessoa que está pensando em cometer suicídio, ela deixa alguns rastros. Você vai perceber isso nas colocações dela. Por exemplo, vontade de fugir, eu queria dormir, não me acordar mais, eu não suporto mais, queria que o senhor me preparasse, me levasse. Então, são algumas coisas que a pessoa vai falando e vai deixando pistas. Outra coisa que se observa é o isolamento. Essa pessoa, ela vive constantemente triste, se isola das pessoas, ela perde, de fato, o significado da sua vida, enfim, você vai observando. Então, encaminhe. Por quê? O processo terapêutico, uma das coisas que ele procura fazer é levar a pessoa a uma ressignificação da sua vida, ajudando-a a olhar os problemas com outro olhar, tendo outra percepção. Você pode, sim, tanto se ajudar, buscando uma ajuda profissional, como ajudar aquelas pessoas que você sabe que tem esse problema, que precisa, de fato, de uma ajuda profissional, às vezes até um acompanhamento psiquiátrico, tomar medicação. E, obviamente, orar, buscar a Deus e levar, ou entender, ou compreender que Deus nunca nos abandona, Deus nunca nos deixa, mas Deus nos deu livre-arbítrio, certo? Então, por isso é que colocamos sempre o seguinte: busque ajuda. Nessa hora não dá para tentar sozinho. Então, você fazendo isso, com toda certeza, você vai se ajudar e você vai poder ajudar as outras pessoas. Um forte abraço, que Deus lhe abençoe.